Se você tem um filho com autismo e pagou o IPVA esse ano, eu sinto te dizer, mas você pagou um boleto que não deveria e gastou dinheiro à toa. Isso porque as crianças com autismo, elas têm direito à isenção do IPVA e esse direito se estende a você como pai, como mãe, mesmo que o carro esteja no seu nome e não no nome da criança. Mas calma, que apesar de você ter pagado uma conta que não deveria, eu vou te dar uma boa notícia. Existe uma grande chance de você recuperar cada centavo que você pagou para o Estado nos últimos 5 anos. Nós estamos falando de 7, 10, às vezes 15 mil reais voltando para o seu bolso para você poder investir nas terapias do seu filho, né? Na saúde dele, na qualidade de vida dele como um todo. Meu nome é Gabriel Padilha, eu sou advogado e trabalho todos os dias com ações de isenção do IPVA em diversos estados do país. E olha, apesar de eu ter visto recentemente muito progresso no direito dos autistas, eu também fico triste porque é muito comum conversar com pais, conversar com mães e saber que esses pais e essas mães desistiram de ir atrás da isenção do IPVA por acreditarem em alguns mitos. Então, provavelmente você mesmo já escutou ou ainda vai escutar pessoas falando que autista nível 1 não tem direito, ou que se tiver alguma parcela pendente é impossível, não tem como conseguir a isenção, ou ainda que o carro precisa obrigatoriamente estar em nome da criança, mas eu já te adianto que isso são só boatos. Nesse vídeo você vai descobrir que muito provavelmente você tem direito à isenção, mesmo que seu caso se enquadre em alguma dessas hipóteses. Você também vai descobrir as duas formas de fazer o pedido, uma que eu recomendo e outra que eu não recomendo de jeito nenhum. Mas antes da gente falar de como fazer o pedido, você precisa entender por que correr atrás desse direito vai te dar um bom conforto financeiro. Então, tem muita gente que acha que a isenção do IPVA dura pouco, que a isenção só vale por ano atual e que todo ano você vai precisar renovar. Mas não, a isenção ela é válida enquanto você tiver com o carro. Se você ficar 5 anos com o teu carro, são 5 anos sem pagar o IPVA. Se você ficar 10 anos com o seu carro, são 10 anos sem pagar o IPVA. A partir do momento que você vende o teu carro, daí sim você perde a isenção, mas também nada te impede de entrar com um novo pedido para o carro novo. Mas Gabriel, o meu carro ele tem um valor um pouco mais alto, será que eu consigo? Já te adianto que na maioria das vezes sim, mas vai precisar dar uma olhadinha nas regras do estado que você mora. Isso porque o IPVA é um imposto estadual, então cada estado vai ter as suas próprias regras, a sua própria legislação. Eu vou trazer aqui alguns exemplos de alguns estados para você. Não vou conseguir abordar todos, pois nem é o propósito do vídeo, né? Senão a gente ficaria falando só disso aqui nesse vídeo. Então, são muitos estados, muitas regras. E para facilitar, eu vou começar dando o exemplo de São Paulo, porque muitos estados até se baseiam na legislação de São Paulo. A gente percebe algumas similaridades muitas vezes, né? E se você é de outro estado, continua comigo nesse vídeo aqui, porque muito do que eu falar pode ser aplicado no seu caso também. Então, em São Paulo, existe a isenção total e a isenção parcial. E apesar de ter essa distinção, é bem fácil de entender. Olha só, acompanhe aqui comigo. Para carros que valem até 70 mil reais, então, em São Paulo, a isenção é total, de 100%, certo? Simples assim. Se o teu carro vale menos de 70 mil, você consegue a isenção total do IPVA. Não vai precisar pagar um centavo de imposto. Mas, pessoal, só um parênteses aqui bem rápido, tá? A gente considera o valor atual do teu carro, não quanto que você pagou lá na época. Então, quanto que o teu carro tá valendo hoje. E claro, né, você tem que entrar com o teu pedido antes, ter o teu deferimento, para daí sim deixar de pagar o imposto. Ele não é automático. Mas voltando, então, até 70 mil no estado de São Paulo, direito à isenção total, como a gente já conversou. Agora, se o teu carro vale 90 mil reais, por exemplo, ainda assim você consegue um bom desconto, porque vai ser o caso de isenção parcial. Vamos colocar tudo na ponta do lápis para você entender. Então, continuando aqui, voltando para o meu exemplo de um carro que vale 90 mil reais. A primeira coisa é simples, a gente calcula a diferença de 70 mil, que é o teto da isenção total, para o valor do carro de 90 mil, né, aqui no nosso exemplo. Então, de 70 para 90 mil, 20 mil reais. Então, é sobre esse valor de 20 mil que vai incidir a alíquota do IPVA. Maravilha, então. Então, hoje a alíquota do IPVA em São Paulo está em 4%. Então, vamos colocar lado a lado aqui para você perceber a economia que você vai fazer. 4% sobre 90 mil, que vai ser, se você não correr atrás do teu direito, dá um custo de R$ 3.600 por ano de imposto. Agora, se você for atrás do seu direito, lutar pelo que é seu e conseguir a isenção parcial, os 4 mil eles vão incidir sobre os 20 mil reais, que no final dá 800 reais apenas por ano de imposto. Então, a gente sai de um valor de 3.600 para 800 reais. É uma economia muito boa, é uma economia muito alta, né? São 2.800 por ano. E seja lá quantos anos forem daqui para frente. Carro, a gente sabe que a maioria das pessoas demora para trocar, né? Pessoas que ficam aí 5 anos com o carro,
carro, 10 anos com o carro, às vezes até mais. Então, se você faz as contas aí, 2.800 para 5 anos, é uma economia de 14 mil reais. 10 anos, 28 mil reais de economia, né? E por aí vai. Enfim, vale muito a pena você ir atrás desse teu direito. E agora, eu vou passar uma visão geral das regras de alguns outros estados, mas bem rápido mesmo, tá? Porque, como eu falei antes, não tem como esgotar aqui todas as regras de todos os estados. Então, Minas Gerais, por exemplo, já não existe essa janela de isenção parcial, de 70 a 120 mil reais. O teto vai ser 120. O que é até melhor, né? Convenhamos, você não precisa pagar nada de IPVA se o teu carro tiver um valor abaixo de 120 mil em Minas Gerais. Já em outros estados, como Paraná e Santa Catarina, o requisito para isenção não é o valor do veículo, mas sim a potência do carro. No Paraná é até 155 cavalos e em Santa Catarina 2.000 cilindradas. Abaixo disso você consegue a isenção. Você pode checar a potência do seu carro aqui mesmo, tá? Nesse campo aqui do CRLV, que é o documento do seu carro que você consegue fácil lá no gov.br. E se você não é de nenhum desses estados que eu acabei de falar aqui, deixa um comentário aqui embaixo desse vídeo aqui, me dizendo de qual estado que você é, que eu vou te responder a respeito das regras do seu estado. Mas vamos lá, é agora que a coisa melhora, porque esse exercício que eu fiz com você foi sobre uma economia futura, que ainda estaria por vir. Agora a gente vai falar sobre o valor de restituição. Você lembra que lá no comecinho do vídeo a gente conversou sobre isso? Resgatar o que você pagou nos últimos 5 anos? Então é isso mesmo, tá? O ente público, ele é obrigado a restituir o contribuinte que pagou o imposto indevidamente. E como o autismo do seu filho já começou com o nascimento dele, ele tem direito à isenção do IPVA desde o nascimento também. Mas aí, claro, a lei ela também coloca um limite dos últimos 5 anos e você pode resgatar, então, o que você pagou de IPVA nesses últimos 5 anos. E como a gente tem conversado aqui, é muito comum pagar R$ 2.500, R$ 3.000, às vezes até mais por ano de IPVA, né? Então, se a gente faz uma conta, né, uma soma desses 5 anos, é fácil de chegar em 8, 10, 15 mil reais para voltar para o seu bolso. Agora, falando então sobre como fazer o pedido. Então, existem 2 caminhos para você fazer o pedido de isenção do IPVA. O caminho que o Estado quer que você faça e o caminho que de fato funciona. O primeiro caminho, que eu não recomendo, é aquele que você faz o pedido diretamente para a Secretaria da Fazenda do seu estado, a Cefaz. Você pode fazer presencialmente ou pela internet. Pela internet você faz pelo site da Cefaz mesmo. Você encontra o site da Cefaz do seu estado com uma simples pesquisa na internet. Então, por exemplo, isenção do IPVA Bahia, isenção do IPVA Paraná, isenção do IPVA Sergipe, coloque isso daí num buscador e já vai ser o primeiro resultado ali da pesquisa. Bom, eu não recomendo fazer o pedido diretamente para o estado porque tem muita burocracia. Lá, eles exigem laudo do SUS, eles não aceitam o teu laudo particular, eles exigem que você também não tenha nenhuma parcela vencida, então se você deixou de pagar algum ano para trás do IPVA, eles não vão aceitar esse teu pedido. Exigem também uma perícia que demora bastante tempo para acontecer e geralmente essa perícia vem negada, inclusive aí são meses para esperar uma negativa, tá? Então, eu posso te garantir que 90% dos casos aí não vai valer a pena fazer de forma administrativa, que a gente chama, tá? E também existe o caminho número 2, que é o pedido feito pela via judicial. E é aqui que o jogo muda. Pela justiça, o laudo do seu médico particular tem validade. Na justiça também, mesmo que você tenha parcelas em atraso, você consegue suspender essas cobranças pelo Estado, né? Claro, conseguir a isenção dos anos que estão por vir. E detalhe aqui, para entrar pela via judicial, você não precisa fazer primeiramente esse pedido administrativo na Secretaria da Fazenda. Muita gente acha que é um pré-requisito, que você precisa obrigatoriamente pedir para o Estado primeiro para só depois ir para a Justiça. Mas não, você pode ir diretamente na Justiça. E olha, é bem possível que nesse momento do vídeo você esteja com algum ponto de interrogação na sua cabeça, né? Se perguntando, mas o meu filho é nível 1 de suporte, será que ele tem direito? Mas o meu carro é usado, mas o carro está no nome da criança. E fica tranquilo que todas essas questões já estão sendo resolvidas nos tribunais. Crianças autistas nível 1 de suporte também têm direito pela própria lei Berenice-Piana, que é a lei dos autistas. E ela determina que todos os autistas têm os mesmos direitos, independentemente do nível de suporte. Inclusive, privar o nível 1 de alguns direitos é discriminação sobre a pessoa com deficiência. É algo bem grave. Então, fica tranquilo com relação a isso.
E a isenção também vale para carros novos, vale para carros usados. Também, na maioria dos estados, não precisa estar em nome da criança. E os pouquíssimos estados que ainda mantêm essa decisão ultrapassada de ter o carro em nome da criança, eles já estão mudando de pensamento. Imagina, né? Não tem motivo nenhum para um veículo estar no nome de uma criança que sequer dirige. Então, quanto a isso, você pode ficar bem tranquilo. E se você gostou desse conteúdo, se inscreve nesse canal para não perder nada sobre o direito dos autistas e também me segue nas outras redes. Os links estão aqui na descrição do vídeo. Tchau, tchau!